Eu saúdo a amada igreja e as crianças com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor, lá em Marcos 4. Bendito é o nome do Senhor, 35. Vamos abrir? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus, glória a Deus. Irmãos, crianças, hoje nós viemos aqui falar de Jesus. Jesus, o nosso amigo. E sabe de uma coisa que eu queria falar para vocês? Vocês sabiam que Jesus também foi criança? Sabia? Irmã, ajuda eu aqui. Vocês sabiam que Jesus também foi criança? Sabia? Então Jesus veio neste mundo, e ele nasceu e começou a caminhar aqui na face dessa terra para cumprir o propósito que o Senhor tinha na vida dele. E lá por perto dos 30 anos de idade, ele já maduro, começou o seu ministério aqui na terra. Começou a fazer milagres, prodígios, começou a chamar os discípulos um a um para poder estar nesta caminhada com ele, ajudando na empreitada, no trabalho, naquilo a qual o Senhor tinha confiado em suas mãos. Então o nosso Senhor Jesus estava cercado dos discípulos e da multidão e falava do seu Pai. Bendito é o nome do Senhor, dos milagres, dos prodígios. Bendito é o nome do Senhor, dos mandamentos e como deveríamos seguir a vontade de Deus. E Jesus estava aqui, caminhando na face dessa terra. E ele fez grandes milagres. E um dia, o nosso Senhor Jesus, ele estava sentado na praia, ensinando uma multidão. Olha só, crianças, imagine esse ambiente. Se aqui está bom, com os nossos pastores, os nossos líderes, a igreja, os nossos familiares aqui conosco, adorando o Senhor, imagine ter o próprio Jesus ali, assentado na praia, falando das coisas do céu. Eu creio que eles se arrepiavam, eu creio que eles choravam, eu creio que eles sentiam no coração uma alegria que não sabiam expressar. Bendito é o nome do Senhor. E estava o Senhor ali, sentado à beira da praia. Bendito é o nome do Senhor, ensinando, falando do amor de Deus. Louvado seja Deus. E como ele estava tão dedicado para fazer a obra do Senhor, ele estava ali falando, ele cansou. O Senhor Jesus cansou, irmãos. Crianças, ele cansou. Vocês estão cansados? Vocês estão aqui desde as 2:30 da tarde. Estão cansados? Não? Tem alguns que tem outros que não Mas sabe que o Jesus vai animar vocês aqui nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Eu creio, não creio, igreja? Louvado seja Deus. Então, crianças, Jesus estava ali. E ele falou, ensinou, pregou. E então ele convidou os discípulos para entrarem no barco e passarem para o outro lado. Olha só, eu quero mostrar aqui, porque às vezes não é todo mundo que consegue ver, né? Então eu vou mostrar assim para toda a igreja, para as crianças, para esse lado aqui também, que Jesus estava então aqui fazendo o que, crianças?
entrou no barco e convidou os discípulos para poder entrar com ele e passar para o outro lado. Eu não sei vocês, crianças, mas vocês conhecem alguém que quando entra no carro para viajar, dorme? Vocês conhecem? Vocês são uma dessas? Você irmão conhece? Eu conheço eu mesma. Ah, você mesma? Então, gente, a gente tem alguém que a gente conhece, ou nós mesmos, né? Pegou, sentou no carro, vai viajar, bate aquele soninho gostoso. E sabe de uma coisa? Que foi assim com o nosso Senhor Jesus também. Ele estava tão cansado, tão fadigado de tudo ali que ele estava passando, porque ele era 100% Deus e 100% homem, mostrando, irmãos e crianças, que nós cansamos, que nós também se fadigamos, mas o segredo não é desistir, e sim descansar. E isso vale para nós também que somos adultos. A vida de adulto tem muito trabalho, tem muita dificuldade, mas o Senhor está nos ensinando aqui que o caminho não é desistir, mas é descansar no Senhor. Glória a Deus. E sabe, crianças, naquela noite, adentro, naquele lago, começou a navegar. E o Senhor Jesus descansou. O Senhor Jesus descansou. E ali, crianças, entre os discípulos do nosso Senhor Jesus, tinha pescadores. E pescador é uma série que tem que ser estudada, irmãos. O pescador, ele olha para o tempo, ele já fala, vai chover, hoje não vai dar peixe. Ou hoje tá bom para peixe, bora pescar. Pescador, que nem alguns dos discípulos eram, eles conheciam do tempo propício para navegar. Eles conheciam quando era hora de entrar no mar e quando não era. Então o Senhor estava ali com especialistas na área. E eles estavam tranquilos, porque sabiam que era uma noite boa para navegar. Só que, meus amados irmãos, eu não sei que por cargas d'água o barquinho balançava, começou a soprar um vento contrário. Como que será que seria o barulho do vento, crianças? Será que seria assim? Faz comigo, faz. Começou a fazer um barulho. Um vento começou a soprar. E as ondas começaram a cobrir o barquinho. Louvado seja Deus. E os discípulos começaram a ficar apavorados. Ué, o vento e o mar começaram a mudar? As ondas começaram a vir sobre a nossa vida? Bendito é o nome do Senhor. E vocês sabem, crianças, que eles começaram a sentir medo. Não tem alguns momentos da vida da gente que a gente sente medo? Ah, você mudou de colégio. Você não sente medo, às vezes, de chegar no colégio novo? Bendito é o nome do Senhor. Você chega no colégio e tem um amiguinho, uma amiguinha que faz bullying com você. Você não sente medo, não fica inseguro? Tem momentos na vida que acontece isso. Ou lá na tua casa, o papai, a mamãe está passando momentos difíceis. E você olha e fala, o que está acontecendo? Na minha casa está passando medo a minha família. É assim que às vezes acontece no mar da vida. Nós estamos lá navegando, está tudo tranquilo. Daqui a pouco, um vento começa a soprar. As ondas começam a agitar. E as coisas começam a mudar na nossa vida. Sabe, crianças, eu me lembro de um testemunho que eu passei. Um dia eu estava lá na minha casa, varrendo a minha casa. E as lágrimas caíam. E eu falava com o nosso Deus, Jesus, essa fase da vida não está fácil. Sabe fase de joguinho que vocês jogam? Vai passando de fase? Então, eu estava parada numa fase, não ia para frente nem para trás, estava desse jeito. E eu ficava assim, gente, que fase difícil da vida. E eu estava ali murmurando com Jesus. E sabe, crianças, que o nosso Deus, ele é tão bom, que ele fala com a gente para nos acalmar. E naquele dia, eu estava lá, e o Senhor trouxe à minha memória um testemunho de quando eu era bebê.
Tem mamães aqui que as crianças andam com quanto tempo de gatinha, irmãs? 8 meses, 9 meses, já tem criança que tá andando, né, irmão? E eu estava lá em Campina Grande do Sul, bebezinha, num dia ensolarado, sol forte, e estava solta no quintal. Minha mãe eu tinha um aninho, então estava grávida da Josiele. E daí, irmãos, estava solta no quintal brincando, e tinha uma caixa d'água sustentada só por uns paus. Mas aqueles paus estavam meio balançando, sabe, irmãos? Mas estava lá, daqui a pouco, minha mãe olha para mim brincando lá fora no quintal. Ela sente algo, tira a Josiane de lá. E minha mamãe foi lá, bem tranquila, pegou a Josi que estava gatinhando no colo e voltou para dentro de casa. Quando ela pisou na porta de casa, o que aconteceu, crianças? Aquela caixa d'água caiu. Uf! E crianças, o grande livramento que o Senhor me deu, minha mãe estremeceu, falou: Jesus, o que foi isso? Foi a mão de Deus. E nesse momento o Senhor falou comigo. Cresceu um pouquinho e achou que eu perdi o controle da tua vida? Eu te vi ainda informe. E desde lá tenho te cuidado, tenho zelado de ti. Não esquece que tudo está no controle das minhas mãos. Então, crianças, eu quero que vocês lembrem disso. Quando o vento soprar contra a vida de vocês, ainda pequenos, porque vocês têm uma chamada linda, e este mundo aí fora quer tirar essa certeza do coração de vocês, lembre, eu tenho um precioso tesouro. O Senhor disse para a igreja, disse para os discípulos, e fala para nós aqui nesta noite, para não impedir vocês de vir a Ele, porque o reino do céu é de vocês, porque vocês são valorosas na presença do Senhor. Tem muita coisa para ensinar para nós que somos grandes. Então eu tenho para dizer para vocês, quando as ondas e o vento contrário soprar na vida de vocês, busque ao Senhor. Ele é abrigo para a vida de vocês, seguro, socorro, bem presente, tá bom, crianças? Não esqueçam disso. E o Senhor Jesus estava ali, dormindo na polpa do barco, quando, crianças, começou a apertar mais o negócio. Começou a apertar mais. E o trovão, olha, imagine vocês em alto mar e escutar esse trovão. E o vento, gente, por isso que eu não vou para alto mar. Crianças, eles começaram a temer. Eles eram homens que conheciam do mar, eles conheciam, mas eles começaram a sentir medo. Gente, vocês imaginam? Vento contrário, esse barulhão de trovão, relâmpagos, aquelas ondas gigantes sobrevindo aquele barquinho, trouxeram medo para os discípulos. E sabe o que aconteceu neste momento? Os discípulos foram lá e despertaram o mestre. E sabe o que o Senhor quer nos ensinar com essa parte de despertar o mestre? Vocês sabem, crianças? Vocês imaginam? Ele nos ensina uma grande lição, que alguém precisa se dispor a acordar o mestre e chamar a atenção dele. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do cego Bartimeu. Vocês lembram deles, crianças? Ele estava lá, ouviu um barulho. Jesus está vindo aí. Jesus está aqui, viu, igreja? Jesus está vindo aí. Jesus está no caminho. E ele ouviu. E então ele começou a pensar. Eu imagino a minha situação. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E o que impede de eu receber o meu milagre? Eu mesmo. Por quê? Eu quero abrir a minha boca, mas tem uma multidão falando: cala.
chamar a atenção dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe como nós chamamos a atenção de Jesus? Na oração, no clamor. Bendito é o nome do Senhor, adorando ao Senhor com hinos, com cânticos, lendo a sua palavra. Assim nós chamamos a atenção do nosso Deus. E naquele dia, o cego Bartimeu mudou a sua história, porque chamou a atenção do nosso Deus para ele. E nesse dia também, os discípulos aprenderam uma grande lição, porque eles já tinham andado com Jesus. Talvez tivesse aqui, como muitos de nós frequentamos anos a igreja, mas vemos milagres na vida dos outros, como os discípulos viram. Vemos Deus operando na vida de tantas pessoas, mas quando chega a nossa vez, que o vento contrário bate, as ondas vêm sobre o nosso barquinho e o mar está agitado da vida, parece que nos sentimos paralisados diante daquilo. Mas o Senhor quer se mostrar para ti aqui nesta noite. O Senhor quer se apresentar a vocês, crianças, aqui nesta noite, e mostrar que Ele é Senhor, soberano, sobre todas as coisas. Então adore o Senhor com a tua alma, abra a tua boca e louve ao Senhor, porque Ele está atento, ouvindo o teu clamor, o teu louvor. Louvado seja Deus. E então, o nosso Senhor Jesus, despertado pelos discípulos, falou neste momento. Ele acordou, bendito é o nome do Senhor, olhou para toda aquela situação, para os discípulos e falou o quê? O que Jesus falou, crianças? Aquieta vento, aquieta-te mar. E tudo fez bonança. Aquietou, tudo ficou em silêncio. E eles puderam aprender quem era o nosso Senhor Jesus. Porque até então eles tinham visto milagres e prodígios. Mas quando o Senhor fez isso, vamos ler lá o que eles falaram. E disse-lhes, por que estás... Aí o Senhor falou assim, e ele despertando, lá no 39, crianças, repreendeu, bendito é o nome do Senhor, e ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta. Meu Deus, que cena maravilhosa e linda deve ter sido essa. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estão tão temerosos? Como não tendes fé? Irmãos, essa parte aqui me chamou muita atenção. Porque, sabe, crianças, hoje já foi falado aqui nesta noite, mas eu preciso falar novamente. A igreja está de parabéns. O papai, a mamãe, o ministério está de parabéns. Porque eles entendem a importância de plantar nesta terra boa aqui. Louvado seja Deus. E sabe, crianças, o nosso Senhor Jesus, Ele advertiu os discípulos naquele momento, Ele corrigiu os discípulos naquele momento, e é o papel do papai, da mamãe e do responsável de vocês, corrigir, orientar, direcionar e lançar vocês para o propósito a qual o Senhor tem na vida de vocês. E sabe, meus amados irmãos, eu tenho visto cada dia mais que muitas pessoas têm fugido da sua responsabilidade, como pai, bendito é o nome do Senhor, como responsável no seu lar e na sua casa, e tem passado para a sociedade, tem passado para o ministério, tem passado para o responsável do ministério de infantil, tem passado para o ministério de louvor, para os pastores da igreja, não entendendo que filhos são herança, e se eles são herança, o Senhor vai requerer de nós o que nós fizemos com eles. Bendito é o nome do Senhor. E quando eu vejo o Senhor Jesus advertindo aqueles discípulos, eu olho para o Senhor nesta noite também nos ensinando. Viu? Ensina o menino no caminho. Você está falando para ele, vai lá na igreja, ou você está vindo com ele falando, filha, tô aqui, ó, tô olhando você, ó, tô olhando você. Sabe o pai e a mãe que torce? Tô olhando para você, filha, vai, tá lindo o teu louvor. Empenhar com eles, como nós sabemos que temos uma estrutura tão maravilhosa que o Senhor tem entregue para nós, o ministério que apoia a leitura diária, o devocional, a dedicação das crianças, mas nós como família precisamos estender isso para a nossa casa,
Porque estar aqui no seio da igreja, aqui no meio é muito bom, né, crianças? Mas da porta para fora é que acontece o milagre. É lá no dia, a rotina, o devocional, naquele dia normal e tranquilo que parece que nada vai dar. Daqui a pouco a criança fala algo para você e você fala: meu Deus, da onde você tirou isso? Como que você compreendeu e teve esse entendimento? Foi daquela leitura diária, foi daquela oração antes da comida, foi bendito antes de deitar, dobrar o joelho e orar. É assim que eles vão aprendendo e tendo a percepção da vida e daquilo que Deus quer entregar para eles. Então, naquele dia, o Senhor fez isso. E eu estava, meus amados irmãos, num congresso infantil também, louvado seja Deus. E um irmão estava sentado na frente com as crianças. E esse irmão está até internado agora e muito debilitado com a saúde dele. Mas eu olhei ele com uma almofadinha, sentado na frente, com as crianças do lado, ele abraçado assim, ó, muito debilitado. Tinha toda desculpa, irmão, para falar: não vou no culto, não vou levar meus netos, eu estou debilitado, estou com a saúde debilitada. Ele tinha motivos, mas ele estava ali. E sabe o que eu pensei assim comigo? Eu olhando aquela cena e falei: Jesus, me ajuda a deixar um legado para a minha família. Um legado de que eu fiz o que precisava ser feito, independente se eu tivesse vontade ou não. Né, crianças? Que tem vontade que vocês não têm. Tem dia que vocês não têm vontade de estudar? Tem ou não é? Tem um dia que é preguiçoso, aquele dia que a gente não quer nada com nada. Mas vocês precisam estudar para vocês passar de? Isso. Então daí vocês vão lá, joga a preguiça para o lado e faz o quê? Estuda, se esforça. Então que o Senhor possa nos ajudar a deixar um legado para os nossos filhos, de entrega, de dedicação, de esforço, de empenho, porque mais do que falar, eles precisam ver a gente fazendo. Porque quando eu vi aquele irmão, parece que eu olhava para ele e estava quieto, irmãos, ele estava mudinho, mas a mensagem que ele passava é: esforça-te, tem bom ânimo, o céu é tomado à força, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para nós, que somos um pouco mais jovens, para essas crianças, irmãos, poderem enfrentar as tempestades da vida, crendo que eles precisam avançar e não desistir e nem desanimar, que o Senhor vai estar com eles, né, crianças? Vocês hoje escutaram aqui duas histórias sobre o vento, o mar, sobre como o Senhor Jesus aquietou tudo, não foi, crianças? Sim? As crianças estão desanimadas? Vamos falar de volta? Vocês escutaram a história, crianças? Sim! E não foi legal, criança? Sim! Que bom! E vocês estão animados aqui nesta noite de ouvir essas histórias, de participar deste momento? Sim! Eu também estou feliz. E olha só, crianças, ele falou dessa forma e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então o Senhor advertiu eles. Então quando o Senhor nos advertir, é para nós aprender, é para nos ensinar, e porque Ele nos ama, é igual o papai e a mamãe. Quando Ele fala para vocês assim: não pode fazer assim, tem que obedecer o papai e a mamãe. Ele está falando isso, a mamãe e o papai, porque ama vocês, porque eles querem o melhor para vocês, tá bom, crianças? Bendito é o nome do Senhor. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, crianças, naquele momento os discípulos puderam ter certeza que ele era o Messias, a qual já tinha sido anunciado há muito tempo atrás, porque o Senhor fazia sinais e maravilhas, e através disso ia se confirmando o ministério do Senhor Jesus. Crianças, isso não é lindo? Bendito é o nome do Senhor, é muito lindo. Crianças, bendito é o nome do Senhor. Eu quero ser sucinta, porque tem criança que está desde as 2:30 da tarde aqui, e eu sei que é cansativo, né? Bendito é o nome do Senhor, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e por tudo que o Senhor tem feito.